Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Agiliza. E hoje eu tô aqui com uma convidada que é Master Coach, especialista em inteligência emocional e comportamento humano, desenvolvimento da gente como pessoa por dentro, por fora, de fora para dentro. É a pessoa que vai te ajudar a entender os porquês. Por que isso, por que aquilo? E principalmente para que a sua vida vá para frente, para que você agilize. Eliana Sato, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande, porque te admiro demais profissionalmente e como pessoa. A gente se conheceu, né, Cami? Uhum. Então, eu te admiro demais mesmo. Não, antes era profissional e hoje, te conhecendo, eu gosto demais de você. Que massa, que massa. Olha, a admiração é mútua. Que legal, que legal. E olha só, gente, eu acho que a gente falar do assunto, e você vai falar muito de você aqui hoje, mas eu vejo que a parte da inteligência emocional, que é o teu expertise, assim, né, e vendo os teus vídeos e tudo que você fala, né, é o que embasa o nosso ir pra frente na vida, né? A gente às vezes acha que porque eu não sei um hackzinho de não sei o quê, eu não sei tal técnica, eu não sei... não é bem por aí, né? Demorei para aprender isso, Cami. Sim, né? Sofri para aprender isso. Eu acho que eu paguei um preço bem alto para entender que é inteligência emocional. Porque quando falava para mim de inteligência emocional, e você falando Master Coach, hoje eu sou Master Coach, mas quando falava para mim de coach, de inteligência emocional, eu torcia o nariz. Porque para mim era tipo... Eu sempre fui muito direta, muito preto no branco, muito... Eu tenho que aprender isso, aquilo. E para mim era muito assim, inteligência emocional, né? E aí paguei um preço bem alto por isso, né? Bem alto. Eu tive um burnout feio. Não sei se conhece mais ou menos a minha história, Cami. Não, vou te perguntar para você contar pra gente como é que você começou, porque não adianta eu saber, mas quem tá assistindo a gente precisa saber de você. Só que eu quero que você volte um pouco, várias páginas, da onde que você surgiu, o que você estudou. Porque o que eu vejo de muitas pessoas, né, que se destacam muito no que fazem, nem sempre o que a gente estudou e se preparou para fazer estava totalmente ligado, né, ao que a gente faz. Ou às vezes estava, mas a gente não tinha entendido o viés que isso ia levar. Então conta pra gente lá, desde quando você era pequenininha. Brincadeira, de como você começou. Então, Cami, para você ter uma ideia, eu sempre, assim, desde pequenininha, eu era muito patricinha, muito filhinha de papai, sabe? E não me importava muito com estudo, na verdade. Eu era uma pessoa que ia levando para ir passando de ano. E aí eu faz parte da minha história, né? Eu já morei, aí eu fui morar no Japão. No Japão eu trabalhei em fábrica. Em fábrica, para mim foi um choque, né? Porque até os 18 era bem filhinha de papai, nunca tinha trabalhado. E de repente, meus pais quebraram, aquele castelinho desabou e a gente foi pro Japão. E aí eu caí numa fábrica, meu primeiro emprego. Oh, delícia! São 12, 13 horas em pé. Linha de montagem, trabalha de manhã, trabalha de madrugada. Então, comecei a trabalhar. Só que eu tinha estudado uma coisa muito importante na minha vida. Inglês. Não, agora os teachers piram. Sim, porque assim, eu odiava estudar inglês. E aí minha mãe fez eu estudar inglês. Ela me obrigou a estudar inglês. Obrigada, mãe. E eu chorava, eu brigava, eu falava que estava com dor de cabeça, mas eu estudei. E aí, quando eu cheguei no Japão, depois de 3 anos trabalhando em fábrica, eu lembrei disso. Falei, mas peraí, eu sei inglês. E no Japão, eles pagam muito bem para aula de inglês particular. Eu falei, calma aí. Aí comecei a dar aula de inglês, entendeu? E aí lá eu fui dando aula de inglês, aí fazendo dinheiro. E aí muito dinheiro comparado com fábrica. E aí sem estudar, Cami. Tudo zero mesmo, assim. Não estudava nada. E aí eu cheguei no Brasil para empreender. Não sabia o que era CNPJ. Não sabia o que era CPF, porque eu morei 13 anos no Japão. Não, pera, não saber o que é CNPJ é uma conversa, não saber o que é CPF. Não sabia. Você era nesse planeta mesmo? A gente então, menina, eu acho que não. Você acredita? Até os 18, acho que eu vivia numa bolha, não sabia nada da vida. Fui pro Japão, fiquei 13 anos. A hora que eu voltei, eu tinha que tirar a documentação. E aí eu lembro que o cara olhou pra mim e falou assim, você é pessoa jurídica ou física? Eu falei, humana. Eu não sei, eu sou uma pessoa, moço.
Não, é assim, surreal, Gente, surreal. que bizarrice. E aí eu comecei a empreender, abri minha primeira empresa. Uhum. E aí eu falei, poxa, preciso estudar. Aí eu me lasquei. Uhum. E aí comecei a correr atrás de curso, e vai, estuda, porque eu não sabia nada. E aí, correr atrás mesmo, né? Porque Aí- uma coisa é a gente... me corrija se eu estiver errada, mas eu imagino que trabalhar em fábrica seja muito mecânico, seja muito automatizado. Você não tem muito para onde expandir ou muito para onde inovar. É aquilo e acabou. Tô certa? Certíssima. Você não usa criatividade pra nada, você não usa raciocínio pra nada, você não usa nada. E tem espaço para inteligência emocional, para ficar triste, feliz, para se expressar? Você fica lá, você é uma máquina. Porque você faz o mesmo movimento o dia inteiro. Você não tem nada pra inovar. Você faz aquilo ali o dia inteiro, 12, 13 horas em pé, fazendo o mesmo movimento. Então, teu cérebro fica tipo... Quando eu caí aqui abrindo uma empresa, eu falei, oi, Então, acho que é um pouquinho diferente, né? precisei de tudo. Uhum. Gestão, vendas, negociação, persuasão, marketing, tipo, uou, né? E aí foi, mas foi mais na força do medo do que... não foi estratégico, entendeu? Sim, a necessidade. Isso, eu só sabia que eu não queria voltar pro Japão. Não porque, eu odeio. Não, eu amo o Japão. Minha filha nasceu no Japão. Sou muito grata àquele país. Ele foi uma escola muito grande para eu empreender. Porque aí depois tudo que eu aprendi no Japão, de cultura organizacional, de regras, de comprometimento, eu trouxe para as minhas empresas. Né? Então, foi uma escola. Mas assim, eu abri a primeira empresa no feeling mesmo, assim, sei lá. Eu não quero voltar porque minha família inteira estava no Brasil. Uhum. E aí você não ia ficar só você lá com a tua filha. Imagina, eu não me vejo longe da minha família. Você conhece a gente, né, cara? Todo mundo grudado. Eu falei, não posso voltar. Precisa dar certo. E eu vim sem dinheiro. O pessoal fala, né, voltou. Japão, tá rica. Tá nada. Olha Tudo que só. eu tinha lá, eu gastei lá. Né? Muito bem investido. Mas olha, eu acho que é uma coisa assim, poxa, gente, mal começou, já tem uma baita de uma lição, né? Pra a galera que tá aqui, que me segue, é o pessoal que estava acostumado a trabalhar como professora, a dar aula, que é um trabalho, só que é um trabalho que não é de ser empreendedor, né? Quando a gente vai... não dá para comparar tanto com fábrica, mas a gente pode chegar a certos pontos, né? Em algumas escolas, algumas franquias, que o professor chega e ele vai inovar muito pouco, ele vai criar muito pouco. A hora que ele pensa em, não, agora eu vou viver dos meus cursos, das minhas aulas, precisa estudar para empreender, né? Não é uma coisa assim, eu vou ver como é que é, vou ganhar dinheiro. Não, precisa estudar, né? Não tem como, né? Aliás, acho que é um grande erro, não só dos profs, né, Cami? E, tipo assim, é um erro que, porque aqui no Brasil a gente não estuda empreendedorismo na escola, né? Mas precisa. Por quê? Porque você é muito bom no que você faz. E aí você vai, então calma aí. Então não preciso trabalhar para ninguém, vou trabalhar para mim. Só que a hora que você começa a trabalhar para você precisa entender de gestão financeira, gestão administrativa, precisa entender de marketing, de venda, de negociação, de persuasão, E aí, se você não tiver inteligência emocional também, lascou, né? Exatamente, exatamente. Conta só um pouquinho sobre as tuas empresas. Empresas de quê? Porque você trabalhou como professora de inglês, veio para cá. Teve alguma coisa a ver com isso ou não? Tudo a ver. Já sei a resposta, gente. Já sei a resposta. Tudo a ver. Né? A gente abriu franquia, a gente foi franqueada de uma escola de cursos profissionalizantes. Então tinha informática, tinha administração, mas nossa paixão era o quê? Inglês. Porque, gente, eu detestei estudar, né? Mas eu amava dar aula de inglês. Ah, que lindo, gente. Aí a gente quis implantar na franqueadora, a gente quis implantar o curso de inglês. E eles falaram, não, vai dar certo. Por que não? Porque o nosso sistema é assim. Eu falei, vai dar certo, né? Aí a Helena, ela foi lá e, né, bateu o pé e a gente implantou o inglês, que era a nossa paixão, é o que a gente gostava. E o que a gente via muito, Cami? Professores top, muito bons, com muitos alunos dando aula ali dentro, e eles saíam para empreender. Mas... Aí abre um outro buraco, assim, tipo mundo invertido. Não basta você ser bom no que você faz. Você precisa entender de várias outras coisas. Sim.
Sim. Eu acho que isso que é o empreendedorismo, né? Esse que é o desafio. Sim. Não basta ser bom no que você faz. E aí a gente vê assim, né? Poxa, você passou por trabalhar na fábrica, voltou para cá, criou tua empresa, teve que estudar um monte de coisa operacional e administrativa. Em que momento caiu a tua ficha de que você tinha que olhar para dentro, não só de você, mas das pessoas que trabalhavam com você? Teve algum momento, teve algum acontecimento que você falou: pera lá, gente, não é só planilha, não é só divulgação de marketing, eu preciso aprender um outro negócio aqui também. Teve um divisor de águas, na verdade, né? Porque a minha rotina, quando eu cheguei do Japão para cá, meu pensamento era, não pode dar certo, não pode dar errado. Tem que dar certo, não tem o plano B. Então, a nossa família sempre é muito hard work. Sempre foi. E uma mentalidade muito de vamos fazer o que tiver que ser necessário fazer, enfim. Pagar o preço que tiver que pagar. Pagar o preço. Só que quando você paga o preço da inteligência emocional, o preço é muito alto. E aí eu comecei a trabalhar 13, 14 horas. E na época minha filha tinha 2 anos e meio quando a gente chegou do Japão. Então assim, eu deixava ela na escola às 7 da manhã, ia buscar a Helena, ia buscar para minha irmã, ia buscar ela às 7 da noite. Levava para casa dela, eu ia buscar ela na casa da minha irmã 10 horas da noite. Meu Deus. Para levar ela para casa, para dar janta, para dar banho, porque ela chorava só, né? Ela não fazia mais nada, ela ficava chorando. E aí, eu trabalhando nesse ritmo, sem férias, sem feriado, sem final de semana, sem olhar para mim. Então, eu comecei a engordar. Eu estava 10 quilos acima do meu peso. Eu estava, assim, um desastre humano. E as empresas prosperando. Abrimos uma, abrimos outra. Até que, qual foi o evento? Eu fui parar numa UTI. Como assim, gente? Eu tive uma trombose cerebral. Aos 40 anos. Guria, Nossa, daí para tudo, né? Para tudo. E aí, eu falo que isso foi um burnout para mim. Por quê? Porque eu acredito muito que as nossas emoções refletem no nosso físico. E eu tive vários sinais antes. Mas eu não... Sabe, né, gente? Quando a gente é resiliente, a gente fala, vou conseguir mais um pouco, eu vou mais um pouco. E eu tive vários sinais. Eu não tinha mais alegria em acordar. Eu acordava e meu mundo estava cinza. Uma coisa que eu amava, sempre amei, que foi lá trabalhar nas escolas, eu não gostava mais. Porque as nossas escolas, a gente dava aula para público C e D. Então, assim, a gente ia escola na periferia, a gente ia escola em lugares... a gente trabalhava com adolescentes e a gente preparava eles para o mercado de trabalho em pé de igualdade com a galera que tinha estudado Que massa. a vida inteira em particular. Aquilo era... E a gente via os resultados, então era muito assim. Só que, nesse momento, para mim, já não... Eu não gostava mais de ir para a empresa, eu não gostava mais do que eu fazia. Eu estava estressada com tudo e todos. Minha irritação estava beirando... Então, assim, sabe? E antes desse momento, assim, você não tinha... Você olhava isso, mas você não pensava, nossa, uma hora vai me dar um treco, uma hora vai me dar um treco. Não, né? Não, imagina. É só vamos. Só vamos. Porque tem que dar certo, porque não pode voltar. E já tinha dado, né? Mas eu falo, né, que a gente é bem doido, né? E aí, enfim, e aí abre outra empresa. E quando eu tive essa trombose cerebral, pra você ter uma ideia, eu fiquei 40 dias com trombose cerebral. 40 dias trabalhando com dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E reunião, e dando aula, e tudo que você pode imaginar. E aí, quando eu descobri 10 dias de UTI, né? Aí mais 20 dias sem poder trabalhar, enfim, é um milagre eu não ter tido nada, nenhum, né? Sequela nenhuma, nada, assim. Milagre. E naquele momento, na UTI, eu estava na UTI, mas eu estava totalmente consciente. E o pessoal que estava na UTI, não tá. E eu via todo dia gente morrendo. Todo dia. O aparelho toca, todo mundo sai correndo... E aí você ouvia conversa de troca de turno, aquele lá não aguentou, aquele lá morreu, aquela noite. E eu falei, minha filha na época tinha 10 anos, eu falei, se eu tivesse morrido agora, o que é que valeu a pena? Nada. Eu tava com... E na época que eu tive, a gente tava abrindo mais 2. A gente tava com 5 empresas e em processo de abertura de mais 2. E eu olhei para aquilo e falei... E aí? É isso?
Pra você ter uma ideia, como minha vida era pesada, era assim, Cami. Eu via a notícia assim, olha, descobriu como viver mais não sei quantos anos. Eu pensava, Deus me livre. Gente, meu Deus! Nossa, imagina assim, tipo, você pensar na vida mais tempo seria mais trabalho. Isso, eu pensava, Deus me livre, né? não quero. Não aguento mais viver nem essa vida. Gente. E aí, lá na UTI, eu falei, não dá. Só que na época, tipo assim, tá, e aí? Aquela era a vida que eu conhecia. Aquela era a realidade que eu conhecia. Eu não sabia, não conhecia outra. Pra mim, aquilo era uma verdade. Pra você ter as coisas, pra você ter sucesso, você precisa sangrar. Você precisa se esfolar, você precisa... Pra mim, era uma verdade. E aí, eu saí da UTI, minha mãe falou assim, filha, eu quero que você conheça um coach. Ai, mãe, por favor, né? Uma mulher tão inteligente, tão vivida, né? Eu te admiro tanto. Ela, filha, não custa nada. Vai lá. Aí eu fui conversar, porque eu falei, eu vou desmascarar esse homem aí. Arrogância. Aí cheguei lá, 15 minutinhos conversando lá, ele chama Sidney Aquino. 15 minutinhos conversando com ele, nossa, o que ele falava fazia tanto sentido. Mas tanto sentido. Eu falei, opa, peraí. E aí eu comecei um processo de coaching. Ó, como a vida dá uns tapas na cara da gente, né? E esse processo de coaching mudou minha vida. Porque ele abriu portas para mim, para eu começar a aprender inteligência emocional, desenvolvimento, né, pessoal. Eu comecei a me conhecer. Aí, a partir disso aí, foram 5 anos já nessa jornada. Fazendo curso, mentoria disso, inteligência emocional, neurociência, estudando o comportamento humano. E minha vida mudou, mudou. Porque na época que tudo aconteceu, inclusive meu casamento tinha desabado, né? Detalhe, né? Porque eu não tinha vida. Pra minha vida era trabalho. Eu perdi a apresentação de Dia das Mães da minha filha na escola. Porque eu trabalho. E eu olhava pra ela e falava, eu tô fazendo isso por você. Olha como a lógica na tua cabeça, né? Quando a gente pensa, né? Bem como você falou, era a minha verdade. Tudo estava encaixado. Eu tô fazendo isso pela minha filha, tô fazendo isso por mim, pela família. É assim mesmo, não tem outro jeito. E ainda, você via que estava dando certo. As empresas estavam crescendo. Isso. Então, só a resposta era, esse é o caminho. É isso. E ainda, né, estando no meio onde se paga o preço para fazer tudo isso, o peso nas costas é um detalhe. E o sentimento de culpa era muito grande. Porque eu tinha tudo. Naquela época, na minha verdade, eu tinha tudo. Eu tinha empresas, né? Tinha uma família linda, tinha um casamento, tinha filha, tinha tudo. Só que eu tava infeliz. E aí a culpa batia, tipo assim, como assim, Eliana? Você tem tudo? Só que eu falava, eu não vou aguentar mais 2 anos desse jeito. Mas, ok, essa é a vida. Eu pensava, essa é a vida, é assim mesmo. Eu tenho um aluno, inclusive, é um grande empresário lá de São Paulo. E quando ele chegou para mim, ele falava assim, e eu comecei até a dar risada quando ele falou. Ele falou, não, mas é porque eu vou dar esse gás, e aí depois, quando eu atingir tal objetivo, aí eu vou ter tempo para meus filhos. Eita, para tudo que esse plano... A gente sabe que não é assim. Porque você emenda um projeto no outro, você emenda uma meta na outra, você bate uma meta, você coloca a outra... O que tem que mudar é a visão. É a verdade que você carrega. Porque senão você vai passar o resto da vida falando, não, calma. A hora que eu terminar isso, eu vou dar mais tempo pro meu casamento. A hora que eu terminar isso, eu vou dar mais tempo pro meu filho. Não, e ainda quando a gente pensa em filho, né, e relacionamentos, assim, que, poxa, vai crescendo, vai passando e tem coisas que não voltam mais. Não que a gente tenha que pender totalmente pro lado, mas, poxa, tem aniversário de 2 anos, só tem um. Né? Não volta. É aquela coisa. Então, a gente tem que pensar bem e dosar. E eu vejo que muitas vezes, quando alguém se vê emperrado na carreira, porque você estava dando certo, né? As empresas estavam funcionando, mas tem gente que, além de tudo, não está prosperando. E o problema não está na organização da empresa, não está na gestão, não está nem assim aonde, sabe, que público que você usa, que mercado que você está. Mas, de alguma forma, você acredita que uma pessoa carregada, assim, ela tem um impacto
no que ela entrega, na energia que ela coloca para fazer uma venda, na forma como ela, né, expande com os clientes, assim, você vê essa conexão? Total, né? Primeiro que assim, ó, as empresas estavam prosperando. Eu, Eliana, pessoa física, eu tinha $500 mil de dívida. Caramba, gente, olha só. Uhum. Porque eu era triste. Então eu queria comprar momentos de alegria. Então eu estourava meu cartão. Uhum. Comprava viagem, comprava roupa, comprava pra ver se eu mereço, sabe? Uhum. Eu mereço. $500 mil de dívida. E outra coisa, quando você começa a fazer $500 mil de dívida, você precisa de mais dinheiro entrando na tua empresa. Uhum. Para cobrir um gap pessoal, né? Uhum. E aí, o que acontece? Você começa a trabalhar muito pensando no dinheiro, né, Cami? Não é que eu não gosto, eu amo dinheiro. Eu amo tudo que o dinheiro proporciona. Uhum. Mas trabalhar com essa mentalidade não funciona. Trabalhar para isso, né? Você vira escravo, É. né? O dinheiro ele tem que vir como uma consequência. Uhum. Só que eu não entendia isso. Quando as pessoas falam assim, nossa, você tem que fazer com amor, entregar com amor, fazer o que você ama, e o dinheiro vai vir como consequência, eu falava, ai, que papo de coach. Quando já tem dinheiro é fácil falar isso, né? Isso. Quando eu pensava isso, você falava, fácil falar Você agora que você tem? já tem os seus milhões, né? E uma outra coisa que é uma mentira assim, é mal explicado. Uhum. Você não tem que fazer o que você ama. Porque você fala isso para um adolescente, ele ama dormir. Jogar videogame. Como que ele vai monetizar desse jeito? Em 1 milhão vai conseguir monetizar desse jeito. Uhum. Você tem que aprender a amar o que você faz. Você tem que aprender a ter a mentalidade de tudo que você fizer. Você tem que fazer com amor, com alegria e com gratidão. Seja limpar a tua casa, Uhum. porque eu era trabalho. Quando eu tinha que fazer coisas de casa, eu fazia com uma raiva tão grande. Não te julgo. Eu fazia, só faltava quebrar a louça lá. Uhum. Eu não faço isso. Isso é ensinável, porque muitas pessoas podem pensar assim, tem que nascer assim, eu tenho que nascer uma pessoa feliz, é dom, é genético, você ser feliz, grato e alegre, né? Ou você vê hoje que isso é uma habilidade que a gente pode aprender, desenvolver e ser desse jeito, de verdade. A inteligência emocional é uma competência emocional, é uma habilidade. Se me vissem antes... E minha irmã tá aqui, não deixa eu mentir. Eu era uma pessoa briguenta. Eu brigava na escola. Eu xingava no trânsito. Era estressada, arrogante. Quebrei já uma empresa por pura arrogância. Né? Se achando o topo do mundo. Uhum. Não tenho mais nada para aprender. Tipo, eu era uma pessoa totalmente diferente. Totalmente. Eu não tinha gratidão pelas pessoas, não tinha empatia pelas pessoas. Então, você começa a construir... Porque o que acontece? Não é ser uma pessoa boa ou má, né? Vários alunos meus chegam com esse mesmo perfil. Mas por que isso? Porque você toma tanta pancada da vida que você começa a colocar umas capas de proteção. Uhum. E você começa a modificar quem você é para se proteger. E aí você começa a encarar o mundo desse jeito, como se fosse uma guerra. Tudo é uma guerra, entendeu? Uhum. Eu vou pra guerra, né? Tem gente que fala, né? Vou trabalhar, fala, eu vou pra guerra, eu vou pra guerra. Então, e você até um elogio, né? Ai, guerreira. Gente, é um elogio que eu pessoalmente detesto, sabe? Ai, guerreira. Meu, não tô indo pra guerra. Para com essa história. Não. É bem isso. Você não precisa sangrar, não, pra dar certo na vida. Você precisa trabalhar, sim. Precisa ter disciplina, mas acho que é aí que tá. Até tava conversando hoje de manhã com a minha filha sobre isso, sobre mentalidade, né? Ela tava falando de alguns professores e tal. Eu falei, filha, mas é uma mentalidade que, infelizmente, é ensinada desde pequeno. Que o trabalho é uma coisa ruim. Que o trabalho é uma coisa chata. Eu tenho que trabalhar. Amanhã é segunda. Hashtag sextou. Tipo, não tem como você fazer diferença na vida de alguém, nem na tua, se você tem esse tipo de pensamento. Sim. Né? Sim. Então, não, a gente não tá indo pra guerra. E aí, tanto que uma época eu falava pra minha filha, eu tinha que viajar muito a trabalho. E eu olhava pra ela e falava, mamãe, a mamãe tem que ir, filha. Eu não gosto, é chato, mas eu tenho que ir pra te dar uma vida melhor. Quando eu comecei essa jornada, eu aprendi, tipo assim, para de historinha. Aí eu olhava pra ela e falava, filha, a mamãe vai, porque eu amo o que eu faço. Porque o trabalho da mamãe é importante. Porque o que a mamãe faz ajuda várias pessoas.
Então, a gente traz uma mentalidade, a gente passa essa mentalidade para nossos filhos, Sim. né? E sabe que é uma coisa que é engraçado, assim, a gente mudar de perspectiva, né? E eu acho que eu compartilho muito de você desse antes e depois, e de olhar e falar, ai, amar o que faz, ai, trabalhar de fim de semana, trabalhar depois das 6 da tarde. E você realmente entender, né? E começar a viver isso. Eu mostro muito para as meninas em casa os depoimentos dos meus alunos. Sabe? Quando chega assim para elas, falam, vem aqui ver. Delas, é aluna sua? Eu digo, sim. Nossa, que legal. Eu falo, tá vendo? Por isso que eu faço as lives que eu faço, né? Por isso que eu vou fazer tal coisa, por isso que eu vou fazer... Para elas entenderem que o que quer que seja que a gente faz... Tem um porquê que vai além da gente, né? Não é só... o primeiro propósito é a gente trazer uma... Às vezes, assim, para poder morar num lugar melhor, para poder comer melhor, para poder pagar as contas. Só que muito rapidamente passa disso, né? Então, é sobre as outras pessoas. E a parte mais gostosa é que o dinheiro só satisfaz essa primeira parte, né? Quando você começa a ver propósito para outras pessoas e para o mundo... Aí, cara, não tem dessa de hoje é segunda-feira, são 6 horas da manhã, ou é sábado, ou tem que viajar. Muda, né? Tem que passar por essa barreira. Acho que tem 2 pontos aí, né, Cami? Uma coisa assim, que quando você não se conhece, você fica procurando o teu propósito. E aí você não acha. Você começa a fazer, não, vou fazer isso vai ser meu propósito. Mas lá no teu coração, não sei, entende? Você só vai... O Paulo Vieira falou muito isso, né? O teu propósito te encontra, mas quando você sabe quem você é. A partir do momento que você sabe quem você é, que você se entende, é automático. É tipo assim, você não sai procurando o teu propósito. Não sei, você começa a fazer e aquilo vira o teu objetivo de vida, né? Então, acho que isso é muito legal, assim, da gente... se você não se conhece, não tem como você entender como você vai ajudar o outro. E para qualquer carreira, né? Para qualquer profissão. Eu imagino que hoje, quem que te procura hoje? Os teus alunos, eles vêm para você procurando o quê? Buscando o quê? E são pessoas de que mundo, assim? São profissionais, não são? Como é que hoje o seu trabalho funciona? Tem dois... um é um curso que chama Produtividade Sem Burnout. Então, ele é um curso de inteligência emocional. Ali vem todo mundo que tem que aprender mais sobre inteligência emocional, que entendeu, né, que faz parte hoje de uma competência, que precisa saber. Você precisa ter competência emocional. Hoje, de 10 pessoas contratadas por currículo, 9 são demitidas por comportamental. Então, não basta ser bom. Você tem que ter competência emocional, né? Então, são pessoas, assim, que estão ali, várias profissões. Tem líderes, tem pequenos empresários, tem pessoas que não também, que são autônomos. Enfim, tem todo mundo que fala, nossa, eu preciso. É isso, minha vida começou a não fazer tanto sentido mais. Olha só. Né? E aí eu tenho a mentoria. Na mentoria, tem individual, tem grupo. Aí já vem a galera que geralmente eles já alcançaram sucesso financeiro e eles descobriram que, ops, que estranho. Eu cheguei onde eu queria e eu não tô feliz. Cara, e daí deve dar um questionamento, assim... É um buraco. Porque quando a primeira coisa que muita gente fala, nossa, se eu ganhasse mais dinheiro, todos os meus problemas estariam resolvidos. Quantas vezes a gente ouve isso, Total, né? Total, muito. Eu pensava assim. Inclusive, pois tamo junto. Dizia, gente, mas olha... E, inclusive, foi uma coisa engraçada que aconteceu muito recentemente, que... em momentos anteriores, né, na minha vida, às vezes eu ia para uma loja, para um shopping, alguma coisa assim, e chegava numa loja e gostava de um monte de coisa, né? Que droga que a gente tem bom gosto. Olha, eu quero isso. Ai, que saco. E eu saía da loja ou com nada, ou com uma coisa só, ou com, sei lá, o que dava para comprar. E eu saía, várias vezes eu saía pensando, nossa, gente, se eu tivesse 5 mil reais hoje para torrar nessa loja, eu torraria, eu compraria tudo. Nossa, imagina! E assim, no sonho, né? Na coisa, né? Naquela coisa absurda. E muito recentemente foi exatamente isso que aconteceu, mas sem olhar, sem nada, eu falei, nossa, gente, que engraçado, né? Que doido. Que isso natural. É a realidade. E não é sobre o valor, é sobre você, isso foi estratégico, né? Tipo, fazer isso, a coisa, por gostar mesmo, por achar legal. E como você vê que, cara, não... A Camila segue sendo a mesma, sabe? Exato. Assim, com as mesmas dores, com os mesmos...
as mesmas alegrias, o mesmo tudo. Mas eu demorei para entender isso. Porque eu linkava muito felicidade com dinheiro. O dinheiro resolve todos os problemas. Dinheiro é bom, gente. Não tem, né? Não faça apologia, não. É bom, né? Traz conforto, traz... segurança, agiliza, né? Agiliza, né, as coisas. Mas assim, se você não está feliz, pode vir o dinheiro que você não vai ficar feliz. Porque são coisas diferentes. Tem gente que fala assim, é melhor ser... como que é? É melhor ser pobre e feliz do que rico e triste. Também, nada a ver também. Porque são coisas diferentes. É a mesma coisa que você fala assim, eu prefiro carne do que laranja. Tipo assim, são coisas de lugar... origem diferente, lugar diferente. Então, alegria e tristeza, ter dinheiro, não ter dinheiro, não dá pra colocar no mesmo pacote, né? Só que aí o que acontece, né? Geralmente, meus alunos são esses. Eles vêm de uma situação, ganham muito dinheiro. E eles olham e falam... E cadê a alegria, né? E cadê a satisfação? E cadê, né? No começo, tudo bem. Eles compram casa, carro, viajam, tá? Aí chega uma hora que eles falam... caramba, continua ainda faltando alguma coisa. E aí... Que aí a gente fala, então, vamos olhar pra dentro? Né? Porque tem... O que acontece? Que é a minha realidade, né, Cami? Nessa de... Primeiro que eu amo meu trabalho. Eu sempre amei trabalhar. Eu sempre fui muito fazedora, né? Eu amo. E aí, e também vem de algumas crenças, né? De fazer, tá? Mas enfim. Fazendo, a gente começa a abandonar outras áreas da nossa vida. Como saúde, como casamento, como filho. Porque tudo, a prioridade é o trabalho. O que acontece? Depois de um tempo, se você não olhar para isso, se você planta batata, você vai colher batata. Então, se você está colhendo isso, você vai... Se você está plantando isso, você vai colher. Eu pago esse preço do abandono, né? Da minha filha. Foi um abandono. Eu pago esse preço até hoje. As consequências, elas vêm. Né? Então, estamos escrevendo uma nova história. Mas lá de trás, a criança ela é formada até os 12 anos, né? A maioria dos neurônios, da sinapse, é feito até os 7. Aí, até os 12, você ainda tem lá a influência em cima. Então, todo esse estrago que foi feito, foi feito. Então, hoje, quando eu olho pessoas com meu perfil, que amam trabalhar, porque assim, é muito engraçado, né? Porque eu vou na academia, daí eu falo, agora eu vou fazer o que eu gosto, vou trabalhar, entendeu? Agora eu vou porque eu amo. É minha zona de conforto, é onde eu sei, né? Mas quando vem meus alunos, assim, eu olho... E eu, na verdade, eu não ia fazer esse trabalho, né? Não era... Quando eu comecei a estudar tudo isso, era para minhas empresas, para treinar meu time e tal. Mas é difícil hoje eu olhar uma pessoa que está fazendo tudo que eu fiz. E aí você olha lá para os relacionamentos, você olha para a saúde, você olha para os filhos, e tá um rastro de destruição. Não tem como eu olhar e falar, ai... Deixa cada um com seus problemas, né? Não é por aí, né? Entende? Porque eu sei o preço que vai pagar. É alto. E olha só que como a gente acha, né? Você comentando disso, uma das coisas que eu falo bastante com os professores, assim, é da gente encontrar o nosso ouro dentro do que a gente faz. Esse teu chamado, né? De cara, eu não consigo olhar para uma pessoa hoje que está seguindo um caminho que eu já segui, né? E que por... sorte, por, sei lá, era o que tinha que ser, sei lá, né, tava num dia bom, assim, Deus olhou e falou, não, eu vou te dar uma chance. Vai saber por quê, né? Que fez você acordar, às vezes, para te voltar a olhar onde você deveria ter estado desde sempre, né? Então, quando você fala isso de, cara, eu não consigo olhar uma pessoa que tá passando por isso e eu faço, e você fala isso com brilho no olho, você usa a tua história com tanta força, é o teu ouro. Né? E a gente pensar isso e trabalhar com isso, a gente começa a não se preocupar com concorrência, com não sei o que. Você sabe, você tem total convicção de que vai voltar as pessoas, o trabalho, o dinheiro, a realização. E só quando a gente trabalha com o nosso ouro que isso acontece, né? Só, Cami. Só. Eu acho que quando a gente não consegue encontrar esse ouro, o caminho fica pesado. Fica doído, você até tem conquistas talvez profissionais, financeiras, mas o preço é alto, é muito doído, né? Quando você encontra, aí é aquilo que eu falei, né? Você tem que se policiar
Para você cuidar de outras áreas da vida também. Uhum. Porque senão você fica fazendo só isso. Porque é o que eu amo. Eu amo. E aí sai o peso, né? Você Total. trabalha de outra forma, né? Você sai, tira o peso disso. Aham. É. E assim, né? Mesmo quando a gente trabalha com o que a gente ama de verdade, mesmo quando a gente tá no nosso ouro, é trabalho. É vida, é pessoa, é empresa. A gente continua tendo imposto de renda para pagar, a gente continua tendo, né? Todas as coisas do mundo, né? Daqui aterrado a gente tem. Total. E hoje você trabalha você é uma empreendedora, você tem seus clientes, eu imagino que tenha outros perrengues que você passa por ali, né? Porque a vida segue tendo desafios. E eu acho importante a gente falar disso, porque isso não é um mundo mágico, não é um arco-íris, né? A gente não anda em unicórnios, desce desse unicórnio. Eu sempre falo pra galera, desce desse unicórnio, né? O que tem de desafio hoje no que você faz, assim? O que é aquela parte que você fala, gente, tá mais colorido, mas, né, tipo, segue tendo isso aqui? Muitos. Eu acho que foi bem legal você falar sobre isso, né, Cami? Porque as pessoas romantizam. Uhum. Uma coisa é você trabalhar com o que você ama. Mas dentro do que você ama, vai ter muita coisa que você não gosta de fazer, que você tem que fazer. Ponto final. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, é difícil, porque isso que eu falo, né? Às vezes o adolescente escuta isso, tem que fazer o que eu amo. Aí aparece uma coisa ruim, ele fala, não quero mais fazer isso. Mas tem uns adolescentes de 40 e poucos anos, assim, você tá falando de adolescente de idade ou você tá falando, assim, no conceito geral da ideia? Exato, né? Que é? Exato. Então, assim, gente, existe, é um trabalho. Você faz o que você ama, mas é um trabalho. Existem coisas que você gosta, coisas que você não gosta. Perrengue um monte. Um monte, né? Uhum. Eu acho que a diferença hoje, por exemplo, eu faço um projeto. Aí você sabe mais que todo mundo, né, Cami? A gente se dedica trocentos pro projeto. Às vezes não sai como a gente queria. Ok, tudo bem. Vamos, né? Vamos aprender, vamos olhar para isso, o que eu errei, o que eu acertei e bola para frente. Alguém... time, sempre tem, né, gente? Alguém errou ali, alguém fez uma coisa ali, alguém... Ok, vamos olhar para isso. O que para mim muda hoje? Eu trago muita autorresponsabilidade. Antigamente, alguém errava, eu ficava falando mal daquela pessoa eternamente. Eu encontrava minhas mães e falava, porque você viu o que ele fez? Aí chegava no final de semana, nossa, eu não acredito, você viu o que ele fez? E alimentando aquele sentimento. Sim. É vitória ou derrota a tua comunicação, né? E aí, hoje não. Hoje, beleza, errou, ok. Vamos, o que eu, Eliana, posso fazer para que isso não aconteça mais? O que eu posso fazer para me comunicar melhor, para ele entender melhor? Porque parte da gente, né? Sim. Se a gente que lidera, a gente que errou em algum momento. A comunicação, o entendimento, o treinamento, a escolha, talvez, a contratação, alguma coisa a gente errou. Sim. Então, mas perrengue tem um monte, tem 500. A gente sempre tem, né? Não tem como. E eu acho que mais uma coisa também de inteligência emocional que eu vejo muito, assim, a gente pensa, comentou de time, a gente sempre fala, né, empreendedor, sempre fala, né, da visão do cliente, mas, poxa, tem momentos que com certeza a gente é um pé no saco também. Total. Tem momentos que com certeza as pessoas que estão ali com a gente devem olhar e falar... Né? Tipo, deixa eu respirar. Graças a Deus que aquela pessoa tem inteligência emocional também. E você saber. E a partir do momento que a gente sabe que, cara, eu vou errar, fulano vai errar. E contanto que a gente tenha consciência de que a gente tá aprendendo e a intenção, né, e o caráter e tudo tá pra frente, a gente elimina. O desafio acontece, só que a gente encara ele de uma forma diferente. Bem diferente, né? Quando você entende que você não vai ser amado, valorizado, validado pelo que você faz, e sim por quem você é. Por quem você é, pessoa. O que acontece? Você admite com muito mais facilidade as coisas quando você erra. Porque eu errei, eu sou um ser humano. Com a inteligência emocional, eu vou errar. Eu vou errar profissionalmente, vou errar como mãe, vou errar como amiga, eu vou errar. Então, quando você não se conhece e você quer manter aquela imagem para as pessoas te admirarem, pelas coisas que você faz, você é uma pessoa orgulhosa. Então, quando você erra, você tenta esconder, varrer para debaixo do tapete, fingir que não foi você. Hoje não, sabe? Hoje, tipo assim, eu errei, gente, desculpa. Gente, o que mais minha equipe vê, assim, gente, desculpa, a louca. A louca mandou um negócio errado, a louca fez não sei o que, tipo, a louca sou eu, deu né? o comando errado, mandei o link errado, fiz errado, desculpa. Sou eu, gente. Inclusive comportamental. Muitas vezes, às vezes eu passo, eu perco a minha bendita inteligência emocional e passo no alinhamento.
No dia seguinte eu chego, a pessoa Uhum. fala, desculpa. Né? Né? Errei. É assim. E nada como a gente entender, né, que vai passar por isso, não se sentir a pior pessoa do mundo quando a gente erra, não se sentir a rainha do mundo quando a gente acerta também, né? Tu pode comemorar, mas também achar que, nossa, eu sou, né? Não vai, né? Não acontece. Mas ainda na nossa linha dos perrengues, vou te fazer 2 perguntas. Pode ser sincero no nível que você quiser. Né? A gente trabalha, a gente tem coisas que você comentou, coisas que a gente não gosta, coisas que a gente gosta, mas tem umas coisas que irritam a gente, né? Que desafiam, em específico, a nossa inteligência emocional. E eu fico pensando, isso é um teste. Eu acho que eu tô passando de nível, eu preciso ser testada, porque não é possível que isso esteja acontecendo. Qual que é o teu negócio aí que fala, não, gente, sério? Eu acho que o que mais me irrita, e eu tenho que aprender a olhar, entender que o outro tem outra bagagem, né, eu tenho que parar e fazer todo um trabalho, é quando a pessoa fere meus valores inegociáveis. Né, o que para mim é inegociável, assim, integridade, honestidade, ética, gratidão e autorresponsabilidade. São coisas que a pessoa tem que ter. Uhum. Quando ela fere isso, né? Tá aquele nervoso. Tipo, o que pra mim, no meu entendimento, tá? O que é ética pra mim? É você fazer o que tem que fazer, o certo, alguém olhando ou não. Uhum. Então, quando eu descubro que a pessoa, tipo, lá na minha frente tá super trabalhando e quando eu não tô, tipo, tá super matando tempo, isso é uma coisa que... Sabe? Quando a pessoa, por exemplo, ela erra e ela quer jogar a culpa em outra coisa, falta de autorresponsabilidade, integridade, né? Você dá o seu melhor em tudo que você vai fazer. Quando eu vejo alguém meio que fazendo meio... Eu penso, meu Deus, a gente tem uma equipe, sei lá, de 20 pessoas, todo mundo dando sangue, todo mundo dando o seu melhor, e uma pessoa fazendo meio que... Então, são coisas pra mim que dizem... Né? Volta, cadê meus livros de inteligência emocional? Pra mim, na hora eu falo assim, não dá. Se é da minha vida pessoal, eu tiro, Cami. Eu tiro. Acho que o povo se assustou um pouco agora. Como assim? Como assim? Pra mim, assim, tem coisa... Então, e aí eu preciso aprender. É uma coisa que eu tô aprendendo, porque é uma coisa que realmente me irrita muito. Muito demais, assim. Sabe? Então, assim, eu não posso exigir isso de todo mundo, né? Mas, assim, esses valores inegociáveis eu exijo das pessoas que convivem comigo de perto. Então, assim, é minha filha, tem que ter esses valores. A minha família tem esses valores. Então, assim, para entrar na nossa vida íntima, vai ter que ter esses valores. Isso não faz nem sentido, né, gente? Exatamente. Não faz sentido. Se a gente pode escolher, né, essas pessoas que, ainda mais que vão dividir a nossa vida mesmo, tem que ter esse sentido, tem que ornar. Não vai, né? E assim, porque eu faço isso o tempo todo? Não. Às vezes eu escorrego aqui, escorrego ali, mas é o que a gente falou, né? É você olhar e falar, ixi, foi mal, errei mesmo, né? Agora, o que é difícil você, né, que você fala o que te irrita, é a pessoa fazer, ela viu o que ela fez, ela sabe que você sabe, e ela continua sustentando. Ai, gente, aí preguiça dessa vida, né? Aí você fala, não, ai, né? não. Mas o bom é que sempre tem a nossa balança, né, gente? A gente falando, né, de tudo na vida é equilíbrio. E quando a gente sabe o que a gente gosta de fazer e trabalha com propósito, é que a balança sempre, no final das contas, pende pro lado das coisas legais. E o que te dá mais, assim, energia, que te dá mais, sabe, brilho, que te dá mais vontade de continuar, mais tesão, assim, dentro do que você faz hoje? Nossa... São várias coisas, na verdade. Eu não sei, assim, eu amo estar com pessoas e conseguir, de alguma maneira, nem que for dar um startzinho na cabeça da pessoa. Que existe uma vida que é legal. Então, assim, tudo que eu faço, que eu vejo que eu atingi, sabe? Um treinamento, uma palestra, um encontro, que eu vejo que na pessoa girou um foguinho ali, tipo assim, pra mim isso me aquece o coração, pra isso me dá gás. Então eu fico muito feliz. Não sei se acontece com você, às vezes você entra, tipo, eu não tô num dia muito legal, aí você vai dar um treinamento, você vai dar dar uma palestra. Teu dia muda. Se abastece, né? A gente se abastece do combustível que a gente precisa, não é qualquer combustível. Não é qualquer combustível, né? E eu lembro que eu falava muito pra Helena, falava, você é feliz, Helena?
naquela época. Uhum. E ela falava, eu sou. Eu falava, mentira. Ai, porque daí tem isso, né? De contaminar os outros, né? Como assim? Não, você é iludida. Mas eu não acreditava de fato que alguém podia ser feliz nessa vida. Olha só. Eu não conseguia entender como que as pessoas poderiam ser felizes de verdade. Pra mim era uma utopia, era uma coisa tipo assim... E eu falava, e a gente brigava muito. A gente discutia, brigava, a gente tinha muito Sim. E eu falava, mentira. Fala a verdade pra mim. Olha só. Ela falava, eu sou feliz. Eu falava, mas como? Como que alguém é feliz nesse ritmo, nessa vida, com... Cara, então você trabalha com você do passado. Total. São vocês do passado. Por isso que eu te falo alunos, que olha é tipo só. assim, eu pego e falo, vem. Porque, poxa, a vida é tão legal, a vida é tão divertida, a vida é tão gostosa. E sim, pra mim era assim, ou você tem sucesso financeiro, profissional, e é infeliz, ou você abandona tudo isso... Ó, você viu que eu me associava dinheiro? Ou, né? Isso. Ou exclui, uma coisa exclui pra outra, né? E quem tá te vendo aqui hoje com a gente falou assim, gente, acho que eu preciso dessa mulher, eu preciso desse negócio aí, eu acho que é isso que eu tô precisando. Onde que o povo pode te encontrar? Como é que segue os teus conteúdos? Como é que entra em contato com você? Então, ó, se você sentiu que... o meu Instagram é @ElianaSatoOficial. Acho todas as minhas redes sociais, YouTube, TikTok, Facebook. A pessoa entende de marketing, gente. Você acha que ela é tonta, gente? Você acha que a pessoa entende de marketing? Vou botar tudo no mesmo nome, porque confundir, né? É tudo @ElianaSatoOficial. Até brinco no Instagram, é uma japa lá com uma camisa azul. Manda direct lá, a gente vai conversando. Eu respondo todos os directs. Todos. Muito bom, muito bom. Porque eu gosto de ouvir. Cara, e nada melhor do que quando a gente entende que a gente precisa de uma coisa, trabalhar com uma profissional como você, assim, que está conectada com o que faz, né? Então, eu recomendo, obviamente, né, para todo mundo que está aqui, siga. Ela tem um monte de conteúdo na rede social. Pensa, gente, que a mulher nasce e dorme na rede social. Eu sei que é desse jeito. Mas eu entendo de verdade, né, que o que você faz vai potencializar a vida, o trabalho, a saúde, tudo, né? Todos os aspectos que envolvem. Então, estou muito feliz de ter tido você aqui, de apresentar você para minha galera, para que eles entrem lá no link para ver como é que é e que cheguem até você, que cheguem ao que você ensina, ao que você aprendeu por si, né? E que hoje as pessoas não precisam passar por isso. Não. Tem uma pessoa que vai te ajudar a pular esse capítulo, né? Não precisa, gente, não precisa. E acho que é isso que me move mesmo, né? E você falou que tem um monte de conteúdo, mas sabe por quê, Cami? Porque assim, acontece uma coisa na minha vida, aí eu falo pra minha família, mas eu falo, não posso falar só pra minha família. Eu falo, tem que falar pra todo mundo, entendeu? Então, peraí, pega o celular. Um pouquinho. É bem assim, Cami, mesmo. Obrigada. Eu tô extremamente feliz de estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Que ótimo. E vamos fazer próximos, né? Fazer lives e muitas coisas, porque o teu assunto não tem fim, né? A gente poderia falar por horas e horas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigadão.